Bom, esse tema, reforma da Previdência, acho que vou gravar uns 10 posts, né? Porque quando chegar no segundo semestre, quer dizer, já estamos no segundo semestre, quando voltar o Congresso a funcionar, após o recesso parlamentar, essa coisa ainda vai perdurar por onde. E aí eu tenho visto muitas críticas. Crítica é válido, né? Sempre bom ouvir críticas. Algumas são infundadas pela falta de informação. Uma coisa é você criticar porque você está vendo uma coisa errada que não vai dar certo. Outra é você ter a falta de informação. Exemplo, a Previdência vai mexer com a sua aposentadoria atual. Não vai mexer com a sua aposentadoria atual. Quem está aposentado, está aposentado. Não precisa nem ler jornal, nem ouvir televisão. Esse é um assunto que não interessa, a não ser que a Previdência quebre, como já aconteceu em vários países, e deixe de pagar a sua aposentadoria, né? Então, mas que o valor da aposentadoria atual vai ser alterada, isso não está em questão. Mas eu queria discutir a questão mais macroeconômica da reforma da Previdência. Todo mundo acha que o ministro Paulo Guedes está insistentemente defendendo a reforma da Previdência, porque isso vai ser uma solução definitiva para a economia brasileira, que tudo vai se resolver, os investimentos vão ser destravados, etc, etc. Não é bem isso. Claro que não é. O Brasil tem uma série de problemas na área fiscal, na área em que relaciona arrecadação com despesa do setor público. Se a gente não resolve isso, o que é que acontece? O desequilíbrio das contas públicas absorvem as poupanças disponíveis de uma sociedade, que vão tapar um buraco e não sobra dinheiro para investimento. Não há economia que cresça sem investimento. E para ter investimento tem que ter poupança. Ou a gente traz de fora, ou seja, atrai investidores que queiram investir no Brasil, ou a gente gera essa poupança internamente. Com o setor público completamente desequilibrado, isso é um peso morto que está te puxando ali e segura a economia. Então você tem que começar a reforma do Estado pelos pontos maiores de desequilíbrio. Um deles é da Previdência, daí a importância da reforma e a gente tem que esperar que ela se concretize. Mas ela é uma peça, ela é um componente, uma parte desse processo. Outras coisas têm que ocorrer para botar o setor público nos trilhos. Mas eu gosto de fazer uma brincadeira. Todo mundo acha que por que o Estado, né, sai gastando e, né, distribui, paga melhores salários, paga as coisas, com isso vai gerar consumo, né, e aí a economia vai crescer. Eu chamo que a economia Panchovila, né, que tentou imprimir dinheiro e jogar no México naquela época para achar que a economia ia ser dinamizada. A Previdência é uma prova concreta de que isso não funciona como dinamizador da economia. 80% dos municípios brasileiros têm como principal fonte de contribuição para a sua economia local a folha de pagamentos da Previdência. Quando a Previdência paga os aposentados e as pensões, esse dinheiro é que faz circular. Ora, se isso desse resultado, a economia brasileira jamais entraria em recessão, porque isso realimentaria a economia e ela cresceria infinitamente, né? E não acontece na prática. A gente tem um sistema que arrecada menos do que paga, né? Ou seja, o Estado injeta dinheiro aí via Previdência e o resultado não é essa maravilha que a gente vê. Então, não adianta a gente achar que a Previdência é uma economia Panchovila. Não é. A Previdência tem outra função. A função dela é essencialmente social. Amparar aquelas pessoas que estão na base da sociedade e que não têm capacidade de poupar, não poupam para si próprios. Então o Estado entra nisso aí, é um processo de distribuição de renda, de certa forma, forçado, compulsório, em que
Você pega a contribuição dos empregadores, pega daquelas pessoas que trabalham e transfere para quem não teve capacidade de poupança. Esse é o sistema e a gente tem que encarar a reforma da Previdência num contexto mais geral. Ela não vai ser uma solução milagrosa, não vai mudar nada da noite para o dia. Mas sem a reforma também a gente não sai do lugar, né? Então é uma situação inevitável, temos que fazer a reforma e ela está encaminhada, não no sentido ótimo, mas no sentido bom.